Pela primeira vez na história moderna da Rússia, o Kremlin demite funcionários do seu banco estatal. Algo realmente inédito. Estamos falando do Banco Estatal de Desenvolvimento, responsável pelo dinheiro da aposentadoria de 38 milhões de russos. E esse é o empregador mais protegido de todo o país. E adivinha, nesta semana, Putin acabou de ordenar que ele demita 15% de sua força de trabalho. Isso significa que algo na base da economia russa está quebrando tão gravemente que o Kremlin não consegue mais esconder. E as demissões são só a ponta do iceberg. Agora, a Rússia está perdendo mais soldados por dia do que consegue recrutar. Assessores de Putin sugerem políticas de trabalho forçado inspiradas nos manuais soviéticos dos anos 1950. E claro, para piorar as coisas, e não estou brincando quando digo isso, os russos acabaram de receber a pior notícia possível. Os preços da vodka na Rússia estão disparando. A única coisa que permaneceu barata durante todas as crises russas nos últimos 25 anos está realmente saindo do controle. Enquanto tudo isso acontece, adivinha o que Putin faz? Ele não está tentando resolver os problemas, mas sim organizando sua própria versão falsa de Davos em São Petersburgo com Candace Owens, Andrew Tate e seu irmãozinho. Isso te diz tudo o que você precisa saber sobre como está a economia russa. Porque Putin está tentando dar uma festa com esses economistas mundialmente famosos e a Ucrânia acabou com essa festa com um ataque de drone que atingiu a cidade enquanto o fórum ainda estava acontecendo. Nesse vídeo, quero mostrar o que realmente ocorre na economia russa e por que Putin adota políticas que muitos analistas ocidentais diziam que ele nunca usaria. E claro, como a Ucrânia acabou de realizar o ataque humilhante mais bem cronometrado de toda essa guerra. Antes de falar sobre essa falsa festa de Davos que Putin organiza, vamos ver a matemática que mostra por que essas demissões eram quase inevitáveis. Veja, o Estado russo está perdendo dinheiro. E o motivo disso é algo que o Kremlin ainda se recusa a admitir. A Rússia está perdendo mais de 1.000 soldados por dia, e esse número tem sido bastante consistente nos últimos meses. E não estou brincando quando digo isso. Agora, praticamente todo mundo concorda que isso não é sustentável. Ouça este comentário do presidente finlandês Alexander Stubbs. Então, estamos em uma situação em que os ucranianos estão eliminando cerca de 35 mil soldados russos por mês. Os russos não conseguem recrutar tantos quanto perdem. Além disso, a Ucrânia está lançando mais drones e mísseis na Rússia do que a Rússia faz contra a Ucrânia. E no mês de abril foi a primeira vez que a Ucrânia recuperou mais território do que a Rússia conquistou. Se você quiser fazer as contas finais, a popularidade da guerra agora está abaixo de 50% na Rússia. E isso por dois motivos. A Ucrânia consegue atingir até Moscou e São Petersburgo. E em segundo lugar, os russos tiveram que fechar a internet, o Telegram e o WhatsApp. Acho que a maré está mudando e a Ucrânia está por cima. Para esclarecer, esse número de 1.000 inclui mortos e feridos. Alguns dos feridos vão se recuperar e retornar à linha de frente. Mas ainda assim, o problema matemático não fica mais fácil, porque precisamos olhar para o outro lado da equação. A Rússia está atualmente recrutando cerca de 30 mil novos soldados todo mês. Isso significa que eles estão, na verdade, perdendo mais do que estão recrutando. E o pior é que essa diferença, mesmo sendo pequena agora, continua crescendo mês após mês. Por isso, o exército está diminuindo e a Rússia perdendo terreno nas linhas de frente, algo que ocorre de forma consistente há 2 meses. Isso fará sentido quando analisarmos os números de recrutamento. Nos primeiros 3 meses de 2026, o recrutamento russo caiu 20% em relação ao mesmo período do ano anterior. Essa queda também está se acelerando. Isso significa que a taxa de recrutamento está caindo cada vez mais rápido a cada mês. E o motivo para isso é bem simples. Os russos começam a perceber o que realmente ocorre ao assinarem um contrato. Eles sabem que os comandantes russos apenas executam a chamada estratégia dos ataques em ondas humanas, enviando sucessivas ondas de soldados russos contra posições ucranianas fortificadas. Até que soldados suficientes morram e, finalmente, uma última onda consiga ter sucesso. A matemática é bem simples. Os comandantes russos esperam que, ao enviar muitos soldados, os ucranianos fiquem sem balas ou drones. Infelizmente, a Ucrânia inova mais rápido do que a Rússia consegue matar seus cidadãos.
Isso mostra que a matemática de sobrevivência dos soldados russos que assinam esse novo contrato não está nada boa. Veja este vídeo. Aqui temos um soldado russo extremamente feliz pelo fato de poder ir para a linha de frente e ganhar tanto dinheiro com bônus. E então vemos as consequências de como essa ida para a linha de frente acabou para ele. Dê uma olhada. Ei, que dia bom para ir para a SBO. Desejo saúde para você. Agora eu queria muito tocar o tema de segura a onda aqui, mas acho que vocês entenderam a mensagem. E adivinha? Os soldados russos, ou melhor, os que seriam soldados russos, também estão recebendo essa mensagem. E é exatamente por isso que eles não estão se alistando para essa ofensiva na linha de frente que a Rússia está realizando. E isso nos leva ao segundo motivo pelo qual os números de recrutamento estão desabando. O dinheiro que a Rússia pode oferecer deve crescer, mas infelizmente Putin não tem recursos. No início da guerra, para convencer um russo a aceitar uma chance de 1 em 3 de morrer, o Kremlin oferecia um bônus de $20.000. Esse dinheiro costumava mudar vidas. E além disso, muitos russos achavam que as chances de morrer não eram tão altas assim. Aceitavam o bônus por ser muito dinheiro, avaliavam o risco de morrer e pensavam, vou fazer essa troca. Infelizmente, esse cheque de $20.000 não funciona mais, porque o rublo está mais fraco, a inflação corroeu o poder de compra na Rússia rural. E além disso, os russos percebem que o risco é muito maior do que eles pensavam antes. Por isso, querem bônus maior para assumir esse risco. Oferta e demanda básicas. Agora, infelizmente, Putin não tem recursos para seguir aumentando os bônus e atrair mais recrutas. Veja este relatório. E isso vem do Ministério das Finanças russo. O ministro das Finanças da Rússia admitiu em carta vazada que o orçamento de 2026 ficou pelo menos $28 bilhões acima do previsto por causa da guerra. Isso mostra que eles gastam mais do que previam nesta guerra. E esses $28 bilhões também representam um cenário otimista. O que significa que, se as linhas de frente continuarem do jeito que estão, essa perda de $28 bilhões dobra para $56 bilhões só neste ano. E para piorar, o Ministério diz que espera que a mesma coisa aconteça em 2027 e 2028 se esta guerra continuar. Para ser justo, essa carta foi publicada primeiro em fevereiro. Então, desde então, a guerra do Irã fez os preços do petróleo subirem, o que deu uma leve aliviada nas receitas da Rússia. Mas não tanto quanto a Rússia esperava. Veja, há outro fator que o Ministério das Finanças provavelmente não previu em fevereiro. O pior dano à economia russa nos últimos meses, na verdade, não está vindo das sanções ocidentais. Está vindo, na verdade, da Ucrânia e das sanções ucranianas. Veja, as sanções ocidentais levam anos para desgastar uma economia. Elas funcionam, mas em câmera lenta. Mas as sanções ucranianas funcionam muito mais rápido. Um drone simplesmente atinge uma refinaria. E adivinha, essas sanções fecham a refinaria imediatamente. Talvez por semanas, meses ou mais. Cada refinaria parada reduz o petróleo refinado que a Rússia exporta, significando menos arrecadação de impostos para Putin. E isso significa mais escassez interna, mais cortes e, claro, menos soldados na linha de frente. É por isso que, nesta carta, mesmo sem saber que isso ocorreria, o ministro das Finanças sabia que a Rússia perdia dinheiro e propôs uma solução. Ele não é como eu, que só reclama. Ele tinha uma solução para Putin e o gabinete russo. Ele disse, se quiserem continuar a guerra, precisam cortar custos em outras áreas do governo. Veja só, isso está acontecendo agora, meses depois. Isso nos leva às demissões no setor público citadas no início do vídeo. Como disse antes, o Banco Estatal de Desenvolvimento enfrenta demissões de 15%. Não é tão ruim quanto 50%, mas ainda é negativo, considerando ser um banco estatal. Putin financia as despesas. Esta é a primeira prova clara de que as coisas não estão indo como planejado nesta guerra. E agora a Rússia está começando a cortar custos em lugares onde nunca tinha feito isso antes. Na verdade, isso é algo que o CEO desse banco admitiu publicamente. E eu sinto que isso pode ter sido um erro. Então vou ficar de olho nesse CEO. Vamos ver se ele cai acidentalmente de uma janela. Veja o que disse ao anunciar a demissão em massa.
Ele afirmou que a demissão em massa foi ordenada diretamente pelo Kremlin. Ele também afirmou que no próximo ano, as demissões devem começar a atingir as subsidiárias dos bancos. Atualmente, isso afeta só o banco principal, mas no próximo ano começará a impactar outras empresas vinculadas ao banco. Pense no que isso realmente significa, pois essa é provavelmente a instituição em que é mais difícil demitir pessoas. É um banco estatal, parte do Estado russo. Tenho certeza de que Putin não quer que funcionários do governo se preocupem com onde vão ganhar o próprio salário. E é exatamente por isso que isso nos mostra o quão desesperadora a situação dentro da Rússia está realmente ficando. Políticas costumam revelar o que ocorre nos bastidores, algo que o governo evita admitir publicamente. E isso não é algo que seja, você sabe, exclusivo da Rússia. Você poderia aplicar a mesma lógica aqui nos Estados Unidos ou em qualquer outro país. É mais importante observar o que o governo está fazendo do que apenas ouvir o que eles estão dizendo. É aqui que eu quero falar sobre outra política que pessoas próximas a Putin estão sugerindo dentro da Rússia. Dê uma olhada. Essa proposta vem de um assessor de Putin. Então, esse cara está aconselhando Putin diretamente sobre questões econômicas. E ele diz que qualquer estudante russo que receba uma bolsa do governo deve trabalhar para o governo de graça, por um período determinado de tempo. Basicamente, uma forma de retribuir ao governo pela bolsa. E se você recusar, você não apenas devolve o valor da bolsa. Na verdade, você tem que devolver 3 vezes o valor da bolsa, além de uma multa por ter recusado. Agora, eu não sou o melhor em matemática, mas eu suponho que devolver 3 vezes o valor da bolsa já é uma penalidade. Mas não, de acordo com esse cara, você ainda tem que pagar uma multa em cima disso. Só pense em como isso é absurdo. Em um país normal, o objetivo de ter bolsas financiadas pelo governo é que as pessoas educadas possam usar essa educação para retribuir ao governo ou à sociedade ao longo da vida, pagando mais impostos. Esse é o objetivo da educação pública. Mas agora Putin está dizendo: não, na verdade queremos o trabalho adiantado, meio que como a União Soviética costumava fazer. Além disso, se você se recusar a nos dar trabalho de graça, será punido economicamente. Para mim, isso parece apenas conscrição com etapas extras. E é o tipo de política que você só recorre quando realmente está sem opções. Então, você pensaria que, em um momento como este, Putin focaria sua energia e, claro, seu tempo em resolver os problemas que os russos estão enfrentando. Bem, ele não está exatamente fazendo isso, mas está dando uma festa. Então, de certa forma, ele é como um czar russo. Essa semana, Putin está sediando o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. Isso deveria ser a resposta da Rússia a Davos. O Davos original, que é o encontro anual de líderes mundiais e economistas na Suíça, na verdade não convida a Rússia desde 2022, desde que Putin lançou sua operação militar especial. Então, Putin decidiu criar sua própria versão. Isso já é constrangedor. Se não consegue entrar numa festa, tenta fazer outra para competir. A situação piora, pois ao contrário de Davos, Putin convida pessoas que você talvez conheça, e não economistas de renome mundial. Esses são os grandes pensadores da sociedade, como Candace Owens, Andrew Tate e o irmão dele. Não estou brincando, isso está realmente acontecendo. Se você segue algum desses caras, e não sei porquê, sabe que eles estão na Rússia agora, porque a reunião é tão importante que tiveram que ir até lá. E, claro, ajudar a economia russa com conselhos sobre o que a Rússia deve fazer. Agora, infelizmente, as coisas não estão exatamente saindo como planejado para Putin. Mesmo antes dessa cúpula começar, blogueiros de guerra russos já estavam irritados com o que Putin estava tentando fazer. Eles estavam fazendo perguntas muito óbvias. Se a economia está indo tão mal, por que estamos fazendo uma festa para celebrar a economia? E por que estamos convidando essas pessoas, que na verdade não têm nenhum papel em relação a como a Rússia vai se sair no futuro? Ouça, isso é de um blogueiro de guerra russo. Sabe, eles estarem atacando São Petersburgo. Saudação a todos os idiotas da SPE. Economia, Fórum. Beleza. Tralá, tralalá. E você direto. Ser um otário é o seu destino. Eles vão continuar testando isso. Até o momento em que provavelmente vão nos matar a todos. Pelo amor de Deus. Que tipo de economia vocês estão aí reunidos para discutir? Nós precisamos de reformas. Droga. Acabou. Hora de mudar de rumo. Fechem as fronteiras. E o que podemos realmente fazer? Nada. Só podemos vender petróleo, gás e madeira. É isso. O que os chineses nos dão, afinal? Cabo de fibra óptica.
E mesmo assim, é uma porcaria. Eles já tomaram conta de tudo na Sibéria. Um desastre total. Até quando vamos viver como condenados? O povo está cada vez mais pobre e a economia desmoronando. Do que vocês estão falando? Já crescemos. Não há mais espaço para crescer. Está tudo fechando. O que sobrou vazio, vai lá, aluga. Foi só isso que aconteceu. Esse é todo o discurso para vocês, seus desgraçados. Continuem peidando mais forte em São Petersburgo. Talvez isso afaste a fumaça, seus bastardos. Na noite de 2 de junho, há apenas um dia, a Rússia realizou um dos maiores ataques aéreos desta guerra. Mísseis e drones choveram sobre cidades em toda a Ucrânia, incluindo Kiev. Na verdade, Kiev foi a mais atingida. 23 pessoas morreram, incluindo 2 crianças, e 130 pessoas ficaram feridas em toda a Ucrânia. Agora, é aqui que eu quero reservar um momento para falar sobre as questões ucranianas. Porque passamos muito tempo neste canal falando sobre eventos na Ucrânia. Mas há aspectos ou frentes desta guerra onde a Ucrânia está enfrentando dificuldades. Uma questão é a defesa contra mísseis balísticos. A Ucrânia não tem baterias Patriot nem mísseis Patriot suficientes para deter todos os mísseis balísticos lançados regularmente pela Rússia. Por isso, eles pediram bastante aos Estados Unidos e enviaram uma carta pública ao presidente Trump, Pentágono e Congresso. Mas, infelizmente, por causa da guerra com o Irã, os próprios Estados Unidos têm alguns problemas de fornecimento com mísseis Patriot e baterias Patriot. E isso está criando um grande problema para os civis ucranianos. Mas, felizmente, a Ucrânia tem uma maneira de responder. Não estamos mais em 2022, quando a Ucrânia só tinha que, você sabe, sofrer com os ataques terroristas russos. Agora, eles realmente podem responder. Eles têm seus próprios drones de longo alcance, têm seus próprios mísseis balísticos. E, além disso, diferente da Rússia, eles têm um senso de timing muito preciso. E a Ucrânia respondeu com algo que você talvez não esperasse. Enquanto Putin se preparava para discursar para dignitários estrangeiros em sua festa em São Petersburgo, a Ucrânia atacou a cidade. Mas, ao contrário de Putin, a Ucrânia não atacou alvos civis. Eles realmente foram atrás de algo que é muito visível e machuca Putin exatamente onde vai doer mais. Talvez não seja uma boa frase, mas eles atacaram refinarias russas de petróleo. Eles causam uma grande explosão e, além disso, paralisam as refinarias. Então, a Rússia sofre por muito tempo. Veja esse ataque que ocorreu poucas horas antes da gravação. Esse som de estalo ao fundo é a defesa aérea russa tentando, e na maioria das vezes falhando, interceptar o ataque. Esses deveriam ser os melhores sistemas de defesa aérea da Rússia. Eles estão posicionados ao redor da cidade, justamente porque essa é a cidade natal de Putin, e está acontecendo essa grande festa nessa cidade principal. Mas, infelizmente, não conseguiram impedir os drones ucranianos. As defesas aéreas russas falham tanto que, segundo relatos, empresas privadas russas estão se armando para derrubar drones ucranianos. Agora, essa é uma frase que eu nunca pensei que diria quando essa guerra começou, mas é a situação em que a Rússia chegou. Não estou exagerando nenhuma notícia. Isso está sendo coberto pela própria mídia russa. Veja esse trecho. A matéria principal da Nezavisimaya Gazeta diz que regiões russas e grandes empresas estão se armando para se defender de ataques de drones ucranianos. Resumo de problemas enfrentados pela Rússia. Cresce o número de regiões russas que precisam responder a ataques ucranianos e tomar medidas próprias para evitá-los. As novas regiões da Rússia, referindo-se aos territórios ucranianos ocupados e que a Rússia diz ter anexado, enfrentam dificuldades logísticas locais após ataques na rodovia Novorossiya. A escassez de combustível está aumentando na Crimeia. Algumas regiões estão tentando resistir aos ataques por conta própria. Departamentos de defesa anti-drone e destacamentos especiais de voluntários reservistas estão sendo criados para proteger instalações de energia. Grandes empresas receberam a promessa de que poderão comprar armas de grande calibre para autodefesa. A União Russa de Industriais e Empresários propõe o uso de sistemas de guerra eletrónica e lasers e não apenas armas leves para defender instalações industriais contra ataques. Este vídeo trouxe muitas más notícias para a Rússia, mas acredito que a pior seja o aumento do preço da vodka. Vou acompanhar o que Putin fará, principalmente sobre os preços da vodka.
Sou Sam e até o próximo vídeo.